Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o professor Henrique, hoje sem óculos, de cara limpa, para falar para vocês sobre os ácidos nucleicos. Tá? Então, depois de ter visto, olha, substâncias orgânicas, carboidratos, lipídios, vitaminas e proteínas, inclusive as enzimas e os anticorpos, a gente vai ver os ácidos nucleicos. Para quem está enjoado de aulas de bioquímica, é uma boa notícia. Esse é o último assunto dentro da nossa bioquímica estrutural, dentro das substâncias químicas do metabolismo. Só que é um assunto um pouco extenso. Essa é a primeira aula de algumas para tratar desse assunto, mas é um assunto super importante e que geralmente cai bastante nos vestibulares, no Enem, nos testes aí, nas provas às quais vocês muito provavelmente vão submeter. Então, vem comigo para ver esse assunto. Então vamos lá. Ácidos nucleicos. Quem são eles e por que desse nome? Ácidos nucleicos são basicamente o DNA e seu irmãozinho. A gente vai ver que na verdade ele é o filho do DNA, não é o irmão, né? Esse é o filho um pouco menos conhecido, o RNA. Essas substâncias receberam o nome de ácidos nucleicos porque lá na metade do século XIX ainda, um bioquímico alemão chamado Mischel, ele estava analisando a constituição química do núcleo das células e percebeu uma concentração muito grande de substâncias de caráter ácido. Então, acabaram percebendo, ele acabou dando o nome dessas substâncias. Ele não sabia ainda o que eram, nem tinha dado o nome de DNA, RNA ainda na época, mas ele sabia que tinham substâncias de caráter ácido, principalmente no núcleo da célula. Tinha fora também, mas a concentração era maior no núcleo, então ele deu o nome de ácidos nucleicos. Tudo bem? Depois de um tempo, descobriu-se que esses ácidos nucleicos eram o DNA, e lembra esse nome, depois vocês vão ver da onde é o nome DNA, e o RNA, tá? E aí começaram a descobrir e elucidar melhor essas moléculas, do que elas são formadas, do que elas são feitas, né? Qual o formato delas. Isso tudo levou mais de um século para montar as peças desse quebra-cabeça, para a gente hoje saber, né, como funcionam, como eles são exatamente, e começar a trabalhar com esses ácidos nucleicos, porque hoje a gente sabe tem uma área da ciência chamada engenharia genética, dentro da biotecnologia, que você faz manipulação de material genético, DNA, para você resolver vários problemas, seja de saúde, seja questões relacionadas à produção de alimentos, à produção de substâncias, compostos de interesse para o ser humano, à preservação da biodiversidade, dentre outras coisas que só foi possível graças ao começo e, lógico, toda a trajetória de descoberta dessas fascinantes moléculas chamadas ácidos nucleicos. Vamos ver hoje, começando com como elas trabalham na célula, o que elas exatamente, de uma forma geral, fazem, essas moléculas, e quais suas propriedades. Começando por ele, o nosso velho e bom DNA. Essa imagem clássica do DNA, que na verdade é uma molécula de duas fitas, né, se enrolando. A gente vai comentar isso daí daqui a pouco. Veja, o DNA tem a capacidade de fazer duas coisas diferentes. A primeira coisa que o DNA faz, então esquece um pouco aqui embaixo, isso tudo, lembre-se, acontecendo dentro dessa repartição da célula chamada núcleo. Então, dentro do núcleo, o DNA ele pode fazer duas coisas. Aliás, pessoal, uma coisa importante. Você não encontra DNA solto aqui fora no citoplasma. Você só encontra DNA dentro do núcleo, tá? Ah, professor, mas é impossível encontrar DNA fora do núcleo? Também não é assim. Existem duas organelas que podem ter DNA. Quais são elas? Mitocôndrias e cloroplastos. São as duas únicas. Então, dentro de mitocôndria e cloroplasto, você pode encontrar DNA. Fora de mitocôndria e cloroplasto, só um lugar, dentro do núcleo. Então, geralmente o DNA fica aqui dentro do núcleo, e aqui, esquecendo um pouquinho essa parte de baixo, a primeira propriedade dele, o primeiro papel que ele tem, é de duplicação ou replicação. Olha o nome, duplicar,
informação para dar para você ou te conferir muitas características do seu organismo, certo? Então, por exemplo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, dos seus cabelos, o formato do cabelo, o formato da orelha, o formato da sobrancelha, o formato do queixo, a altura, muitas vezes, a facilidade ou não que você tem de ganhar peso, né? As suas características fisiológicas, tudo isso, né, é condicionado por informações que estão nele. Então, na verdade, o que você é, muito do que você é, agradece a informação genética que está no DNA, certo? E às vezes ele precisa passar essa informação genética ou para outro ser vivo ou para outra célula. Então ele precisa fazer cópias dele mesmo, onde está essa informação, essa receita, e essas cópias vão para outras células, novas células que estão se formando. Toda célula tem que ter o seu DNA, ou essas cópias podem ir para um descendente, certo? Então, essas cópias, por exemplo, você vai ter um filho. Por que esses filhos saem com características parecidas com a sua? Por que você tem características que lembram o seu pai, outras que lembram sua mãe? Porque eles fizeram cópias fiéis, replicando o seu DNA, colocaram essas cópias, colocaram nos gametas, e essa informação foi embora lá junto com o espermatozoide, junto com o óvulo, que se encontraram e formaram você. Vocês estão entendendo? Então, aqui nós temos aí a primeira grande propriedade do DNA, tá? Que é fazer cópias fiéis de si mesmo. Tudo bem? Vamos lá. Agora vem a segunda propriedade do DNA. O DNA é capaz de produzir moléculas de RNA. Vejam que o RNA é mais simples, ele é menor geralmente que o DNA, e uma molécula de fita simples, não é uma fita dupla. Então, o RNA, na verdade, cuidado com esse esquema, não é o DNA que vira RNA, não, ele produz, ele fabrica RNAs, ok? Então, o RNA é como se fosse o filhinho do DNA. E por que o DNA produz RNAs? Porque é o seguinte, é a maneira pela qual ele controla a célula. Como que o DNA faz o controle da célula? Porque sua célula, sendo viva, ela tem um metabolismo, então reações químicas estão acontecendo. A gente viu na última aula, foi a aula de enzimas, quem promove as reações do metabolismo? Quem faz as reações dentro da célula, dentro do organismo acontecerem? Na verdade, quem promove essas reações são as enzimas. Enzima é uma proteína. Então é o seguinte, quando o DNA, o que ele tem? Ele tem receita para quê? Vamos pensar assim, o DNA tem receita para fazer o quê? Ele tem receita para fazer proteínas. As receitas que ele tem aqui dentro são para construir proteínas. Se ele tem receita para construir proteínas, e as enzimas são proteínas, ele constrói ou ele dá ordem para ser construída a enzima correta para fazer a reação correta do metabolismo, para produzir a proteína correta, certo? Então, produzindo a enzima certa naquele momento, ele vai promover determinada reação química. Se ele não mandar produzir tal enzima, vamos dizer assim, aquela reação não ocorre. Então é assim que ele controla o metabolismo. Então o DNA tem toda a informação para produzir vários tipos diferentes de proteínas ou enzimas, né, no caso, que também são proteínas. Acontece, o que eu falei para vocês? O DNA sempre dentro do núcleo. Ele nunca sai do núcleo. Só que tem um detalhe. Ele é que tem a informação para fazer as proteínas. Só que a fábrica de proteínas se chama ribossomo. Está fora do núcleo. Então são compartimentos diferentes da célula. Tá? Então, enquanto a receita para fazer alguma coisa está aqui dentro, né, a fábrica para fazer aquela coisa que é a proteína está fora. E aí como é que faz? O DNA sai lá, ele leva a receita para o ribossomo e aí ele se fabrica a proteína. Não pode, não dá. O DNA não consegue sair do núcleo. Então, ele fabrica alguém que transfere essa informação do núcleo para o citoplasma.
moléculas menores e mais simples, né? Moléculas que guardam a informação de forma temporária, transitória. Então, o RNA pega um pouco da informação do DNA, quer dizer, o DNA não produz o RNA por transcrição ou síntese, é a mesma coisa. Esse RNA, sim, diferente do DNA, ele consegue sair do núcleo, vai lá no citoplasma, se junta ao ribossomo, aí os dois juntos constroem a proteína correta, em um fenômeno conhecido como tradução ou síntese proteica. Então, vocês estão entendendo? A informação está aqui. Mas quem pega a informação e constrói a proteína, tá? Esse aqui, está fora. Como levar a informação daqui para cá? Então, é o RNA, que é a molécula mensageira de informações, tá? Que ajuda, então, os RNAs, junto com os ribossomos, constroem depois a proteína. E a proteína, construída de forma correta, vai atuar no metabolismo, fazer suas células trabalharem de forma correta e dar a característica correta para o indivíduo. Esse é o dogma central da biologia molecular, certo? Então, o que é um dogma central? É algo que os cientistas acabam se apoiando, né, como se fosse uma lei. Como assim? Ó, o DNA, sempre para produzir uma proteína, tem que obedecer essa sequência. DNA produz RNA e este, por sua vez, produz uma proteína. Então, olha só, repita comigo. DNA produz RNA que produz uma proteína. Não o contrário. Proteína não produz RNA que não produz DNA. Tá? E o DNA também não pode pular etapas. Ele sozinho não pode ir lá direto produzir proteína. Repito, guarda isso. DNA tem que produzir o RNA e este, por sua vez, vai lá e atua na produção da proteína. Esse é o dogma central da biologia. Mas esse dogma é inquebrável, professor? E aí que está? Não. Perdão. Como assim? Ele pode ser mudado em algumas situações. Exemplo, em alguns vírus, falando de vírus aí, o assunto do momento, da moda, em alguns vírus, como o Covid-19, o coronavírus, ele não tem DNA. A informação genética do vírus está só no RNA. Então o RNA se autoduplica para produzir as proteínas de vírus. Outros vírus, como o da AIDS, também não tem DNA, eles têm RNA. E nesses vírus, o RNA que produz o DNA, ele inverte essa sequência lógica aqui no dogma. Então, só nos retrovírus, que é o caso do vírus HIV, que é o vírus da AIDS, em vez do DNA produzir RNA produzir proteína, o RNA do vírus produz DNA, aí ele, por sua vez, conversa tudo de novo: DNA, RNA, proteína. Então, lembre-se que existem exceções para o dogma central da biologia molecular, tá? Mas são exceções que só ocorrem em vírus. Seres celulares, ou seja, seres que são formados de células, que são bactérias, protozoários, algas, fungos, plantas, animais, inclusive a gente, obedece irrestritamente ao dogma. Repito, DNA é quem produz o RNA, que vai lá junto com o ribossomo e produz uma proteína. Tudo bem, a proteína específica para realizar uma função, e eu mesmo acabei fazendo um borrão aqui para você não enxergar. Tá? Mais uma última coisinha aqui nessa introdução é o seguinte: eu já vi isso bem em questões. Quando nós temos o organismo eucarioto, né, ou seja, tem um núcleo organizado, a transcrição ocorre dentro do núcleo, ou seja, o DNA produz RNA dentro do núcleo. Por quê? É óbvio, porque o DNA não sai do núcleo, então ele produz RNAs dentro do núcleo. O RNA sai, e aí lá fora do núcleo, no citoplasma, a tradução, também chamada de síntese proteica, acontece junto com o ribossomo fora do núcleo, do citoplasma. Mas quando for uma bactéria, um ser procarionte, um procarioto, como não tem núcleo organizado, não tem essa membrana, não tem essa barreira, tudo acontece num lugar só. Então, ao mesmo tempo que acontece a transcrição ou síntese, no mesmo compartimento, está acontecendo a tradução ou síntese proteica, inclusive, muitas vezes, ao mesmo tempo. Tá bom? Lembre-se disso? Já vi questões nesse sentido. Então, essa é uma introdução do assunto, tá? Para a gente poder aí entrar um pouquinho mais a fundo na constituição molecular
ácidos nucleicos. Tá? Vamos lembrar que carboidratos podem ser pequenininhos, como os monossacarídeos, lá da aula de carboidratos, ou podem ser grandes. Quando ele é grande, na verdade, ele passa a ser chamado de polímero, no caso, polissacarídeo. O que é um polímero? É uma molécula grande formada pela repetição de várias moléculas menores, pequenas, juntas. Proteínas, também, vamos lembrar lá da aula de proteínas, proteínas são polímeros também. Na verdade, são moléculas grandes formadas pela repetição de aminoácidos. Vários aminoácidos unidos, juntos, né, organizados, formam uma proteína. E os ácidos nucleicos também são moléculas muito grandes. Só para vocês terem uma ideia, o DNA, se você pegar todas as moléculas de DNA do núcleo de uma única célula sua, tá? De uma única célula, você pega o DNA de uma célula, está lá dentro do núcleo, e estica todos os DNAs, eles ficam bem enroladinhos lá dentro, mas se você conseguir esticar, se fosse possível esticar todos os DNAs que estão dentro de um núcleo de uma célula, esses DNAs esticados, sabe quanto que daria? Daria mais ou menos, em termos de comprimento, 1,80 m de DNA, certo? Quase a minha altura. 1,80 m de DNA só dentro do seu núcleo de uma célula. Nossa, professor, peraí, veja bem, eu não falei que todo organismo, se você tirar todo o DNA, esticar forma 1,80 m. Eu falei que o DNA de uma única célula, se você esticar, dá 1,80 m, tá? E ele cabe dentro da célula? Não disse isso também. Eu disse que ele cabe dentro do núcleo de uma célula, o que é mais impressionante ainda. Por quê? Ele é extremamente compactado, ele é extremamente enrolado e cabe, tá? Nossa, professor, e se eu esticar o DNA de todas as células do meu corpo, dá para ir e voltar da Lua tranquilamente? Nossa, então DNAs são moléculas grandes. Sim, são moléculas muito grandes, muito compridas. É que elas são tão fininhas que dá para enrolar e cabe dentro de uma célula. Isso que é nanotecnologia. Mas eu só tenho esse exemplo para vocês perceberem que o DNA é muito grande. E assim, se é uma molécula grande, ela não é grande sozinha. Na verdade, o DNA é formado pela repetição de várias partezinhas menores que juntas vão formar uma molécula maior. Então, quer dizer, da junção de várias unidades, eu tenho uma molécula grande, que é o DNA. Então, o DNA, assim como um carboidrato grande e uma proteína, o DNA também é um polímero, vários. Mas é um polímero de quê? Vamos lembrar lá, carboidratos. O amido é um polímero de glicoses, é um polímero de monossacarídeos. Em outras palavras, várias glicoses formam o amido, por exemplo. Proteína. Quem assistiu a aula? Quem lembra? Uma proteína é formada de várias unidades de aminoácidos. Ou seja, você pega vários aminoácidos, junta eles encadeados, formam uma proteína. E os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são formados pela união, pela junção de vários nucleotídeos. Então, vários nucleotídeos como esse, juntos, vão formar o DNA, o RNA. Então, vamos ver agora como são os nucleotídeos. Quem são eles? Como eles podem ser? Então, vamos lá. Nucleotídeo é uma molécula orgânica relativamente simples, formado por basicamente 3 partes: um fosfato, aqui em amarelo, uma pentose, aqui em vermelho, e uma base nitrogenada, aqui em azul. Tá, vamos analisar cada uma dessas 3 partes aí reunidas. Fosfato. O fosfato é derivado do ácido fosfórico, né? É um sal derivado do ácido fosfórico. Um íon, né? Não é um sal, é um íon, né? E ele está aqui na molécula. O fosfato nunca muda. O fosfato é sempre fosfato, PO4. O fosfato se liga a uma pentose. Se esse nome parecer familiar para vocês, parabéns. A gente já viu isso na aula de carboidratos. Então, quem está com a aula de carboidratos na mão, dá uma voltadinha. Porque a pentose é um tipo de carboidrato
é um monossacarídeo de 5 carbonos, tá? Ele chama pentose. Olha os carbonos aqui, ó. Por isso que eu desenho sempre um pentágono. Quem lembra da minha aula de carboidratos vai lembrar que eu representei as pentoses com um pentágonozinho lá, quando fiz os símbolos, né? Olha lá para você ver. Então, aqui é a mesma coisa. Por que um pentágono? Porque cada vértice do pentágono, né, basicamente é um carbono. Tá? Então, na verdade, na verdade, nós temos 5 carbonos. Os 5 vértices, cada um é um carbono, mais ou menos. Então vamos lá. Nós temos aqui o primeiro vértice, que é o oxigênio, não é um carbono, o primeiro aqui de cima. Tá? O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto vértice são carbonos. Nós temos então 4 carbonos, professor, não 5. Olha aqui, ó, conta comigo. 1, 2, 3, 4 e o quinto está para fora aqui. Essa é a pentose, certo? Para quem lembra da aula de carboidratos, sabe que a pentose pode ter vários tipos de pentose, né? Nós temos vários tipos, só que fazem parte do DNA ou do RNA são 2 pentoses diferentes. Quais são elas? São elas. Quem lembra? A ribose, ou essa pentose pode ser uma desoxirribose. Tá? Qual a diferença? A gente já viu a diferença molecular delas lá na aula de carboidratos. Mas aqui eu quero que vocês saibam o seguinte: se esse nucleotídeo estiver fazendo parte de um RNA, então a pentose vai ser sempre uma ribose. Então, ribose sempre faz parte do RNA, nunca do DNA. Já a desoxirribose é o contrário. Ela vai aparecer, então aqui na pentose vai aparecer qual das duas? A desoxirribose, se esse nucleotídeo estiver fazendo parte do DNA. Ou seja, então, nunca vou ter ribose no DNA. Então, olha só, a primeira grande diferença entre DNA e RNA é essa. RNA só tem ribose nos nucleotídeos e DNA, onde for a pentose, só tem do tipo desoxirribose. Inclusive, é exclusivo do RNA ribose, exclusivo do DNA desoxirribose. Inclusive, os nomes DNA e RNA vêm daí. Na verdade, DNA e RNA são siglas do inglês, tá? Em português, ficaria para o RNA, por exemplo, ARN. ARN significa ácido ribonucleico, tá? De ácido nucleico, no caso, ácido ribonucleico. E DNA também é uma sigla também do inglês, em português fica ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. Daí os nomes DNA e RNA vêm do carboidrato, da pentose, entre aspas, do açúcar que tem aqui na molécula. RNA só tem ribose aqui, DNA aqui só tem desoxirribose. Beleza? Então não vai me errar isso numa questão, isso é muito fácil de identificar. Agora, eu já falei dos fosfatos, são sempre fosfatos, nunca mudam. Pentoses, que pode ser R ou D, ribose ou desoxirribose. E base, a terceira parte de um nucleotídeo é a parte azul aqui, que é a base nitrogenada, tá? Ou as bases nitrogenadas. Espera lá, então não é uma só, tem mais uma aqui, pode ser mais de uma, na verdade. Então, existem basicamente 5 tipos de bases nitrogenadas que podem se alternar aqui. Nossa, professor, quanta coisa, calma, você vai se acostumar, não é difícil, vem comigo, ó. Professor, já vou decorar que aqui são 2 possíveis, aqui são 5 possíveis? Sim, pessoal, infelizmente você vai ter que saber, ou felizmente, olha só que interessante. Então vamos lá, ó.
quais são os 5 tipos de bases nitrogenadas que podem ter aqui. Então vamos ver lá, ó. Então, na verdade, eu fiz a setinha errada, mas tem problema não. Só puxando aqui pro meio. Então vamos lá. Os 5 tipos são as famosas: a timina, a gente simboliza ela pela letra T. Adenina, a gente simboliza, obviamente, pela letra A. Guanina, simbolizada pela letra G. Citosina, simbolizada pela letra C. E uracila, simbolizada pela letra U. Aí é o seguinte: professor, então é o 5 que vai aqui? Não. Ou é um ou é outro. Pode vir qualquer um dos 5, um por vez. Então, no nucleotídeo, a base é G. No outro nucleotídeo, a base é A. No outro, a base é C. E assim por diante. Cada nucleotídeo tem uma base diferente. Tá, professor? E os 5 aparecem tanto no DNA quanto no RNA? Também não. Tem as bases certas para o DNA e as bases certas para o RNA. Como que é isso? Aqui, T, A, G e C são bases que vão aparecer no DNA. Então, eu peguei aqui, reuni as 4 de cima, que são as bases típicas do DNA. Então você já sabe que qual é das 5 a única que não vai ter no RNA? A única que não vai ter no DNA é U. Né? Pensei lá na frente e falei besteira. Então vamos lá, repito. Das 5, qual é a única que não vai aparecer no DNA? U. As outras 4 aparecem. Aí o RNA, olha como é que é, O RNA é as 4 de baixo que ele tem. Então tá lá, Estão percebendo aqui? No RNA pode aparecer com a A, G, C e U. Nunca o T. Estão vendo? Então, vejam só, tanto o DNA quanto o RNA vão ter quais? São 3, que aparecem tanto num quanto no outro. Tanto o DNA quanto o RNA vão ter as bases A, G e C. Tá? U é exclusivo do RNA, eu nunca vou ter U no DNA, e T exclusivo do DNA, eu nunca vou ter T no RNA. Então, gente, está aqui mais uma regrinha. É fácil identificar quando eu tenho DNA, quando eu tenho RNA. Se eu ver T no meio, é porque é um DNA. Se eu estou vendo U ali no meio da molécula, é porque é um RNA. Beleza, pessoal? Pois bem, essas bases, na verdade, a gente pode classificá-las todas as 5, além de fazer parte do DNA ou RNA, a gente classifica essas bases de 2 maneiras diferentes, tá? Então, como fica a classificação química das bases? Então, a classificação química das bases é essa daqui, ó. Das 5, eu divido em 2 categorias, que são as bases púricas, tá? Também chamadas de purinas. Antigamente era chamado de purina. E
você tem as bases pirimídicas. Não sei se vai caber aqui. São as bases pirimídicas, certo? Também chamadas antigamente de pirimidinas. Quais são as bases púricas? São elas, são duas delas. São a base A e a base G. Aliás, antes de falar delas, o que caracteriza uma base púrica? A molécula que forma a base púrica é uma molécula que, quimicamente falando, é um anel, são na verdade dois anéis complexos, tá? Então, são bases hidrogenadas formadas por dois anéis orgânicos na química. Já as pirimídicas, elas são mais simples, são moléculas menores formadas por apenas um anel orgânico, tá? Então essa é a diferença molecular. Bases púricas são aquelas que têm uma molécula maior. Bases pirimídicas ou pirimidinas são aquelas que têm a molécula menor. E quais agora sim são as bases púricas? A, E, G, tá? E quais são as bases pirimídicas? T, C e U. Tá? As outras três aí são bases pirimídicas, ok? Então aí, ó, para você lembrar, púrico ou purina, nome pequeno, molécula grande. Pirimídico ou pirimidinas, nome grande, molécula pequena, tá? Aí você vai lembrando aí, ok? Das bases aí, tá? E das características delas. Tudo bem? Então, isso eu tinha para falar para vocês sobre nucleotídeos. Aí, professor, você fala o seguinte: professor, entendi. Então, isso aqui é o ácido nucleico, isso aqui é o DNA, isso aqui é o RNA. Não. Pera lá, isso aqui não é o DNA nem o RNA, isso aqui é uma pequena parte deles. Professor, mas eu não consigo entender onde que isso aqui está dentro do DNA ou do RNA. Então, imagina que nós temos uma lente aqui de aumento, que eu estou focando aqui, e a gente agora vai pegar isso aqui, ó. E eu tenho uma figura aqui que vai ajudar vocês a entenderem. Tá? Estão vendo a base hidrogenada? Olha agora esta figura aqui, ó. Tá pegando bem aí no zoom, Ingrid? No aumento? Para o nosso querido aluno ver. Na verdade, ela é uma pecinha de várias que vão formar uma fita do DNA. Esse nucleotídeo não está sozinho. Veja, ele está conectado com outros nucleotídeos, né? Eles se conectam como? Olha aqui, ó, o fosfato de um faz uma ligação química com a pentose do outro, né? E assim por diante, vai se ligando, estão vendo? Então esse nucleotídeo, como eu disse, não está sozinho aqui. Ele faz uma ligação aqui, ó, com outro nucleotídeo. Então, na verdade, aqui para cima tem uma outra pentose aqui do próximo nucleotídeo, estão vendo? Igual aqui, ó. E logicamente aqui para baixo, no outro aqui, ó, tem um fosfato aí do outro nucleotídeo. Tá muito feio esse fosfato, meu Deus. Eu só desenhar a metade dele. Aqui tem outro fosfato aqui e vai embora. E assim por diante. Então vários ligados entre si vão formar uma cadeia polinucleotídica. Vários nucleotídica, uma cadeia de vários nucleotídeos interconectados, tá? Formando aqui, ó. Esquece esse lado por enquanto, aqui, ó. Olha só aqui, ó, vários nucleotídeos conectados e uma ligação entre um nucleotídeo e outro, eu chamo de ligação, para quem
quem gosta desses termos aí da bioquímica, ligação fosfodiéster. Comparando com proteínas, a ligação entre dois aminoácidos para juntar para formar uma proteína era chamada de ligação peptídica. Agora, a ligação entre dois nucleotídeos para formar uma fita de DNA ou RNA, para ligar dois nucleotídeos, eu formo uma ligação fosfodiéster, tá? Entre o fosfato e a pentose, a próxima pentose. Aqui eu tenho outra ligação dessa, e assim por diante, para juntar os nucleotídeos. Certo, galera? Ó, então você vai ver que os nucleotídeos são ligados. Só que isso aqui, vários nucleotídeos encadeados aqui, vão formando uma fita do DNA. Ah, professor, mas você não falou que o DNA é uma molécula de fita dupla? Né? Sim, o DNA é uma fita dupla. E onde estaria a outra fita? Outra fita está aqui, ó. Então, na verdade, você tem outra cadeia de nucleotídeos, outra cadeia de polinucleotídeos do outro lado. E elas se encontram, né, pelas bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas dos nucleotídeos desse lado se encaixam com as bases nitrogenadas dos nucleotídeos do outro lado, formando aqui, ó, como se fosse uma escadinha de nucleotídeos. Uma galera de um lado, outra galera do outro, formando uma escadinha. Então, onde estaria isso? Então, se você pegar isso daqui e der mais um zoom, você vai ter isso aqui, ó. As duas fitas num pedaço de DNA ali, ó. Tá? Estão vendo aí? Então, pessoal, isso é o DNA. O DNA é uma escadinha de nucleotídeos. Agora presta muita atenção. Nessa escadinha, imagina que o DNA é como uma escada. Sabe aquelas escadas de corda, aquelas escadas rústicas de corda, com degrauzinhos de madeira que o pessoal põe em árvore, para subir em árvore, ou lugares aí mais que faz ecoturismo, esses lugares aí, onde você tem lugares que você vai subir no meio da floresta, em algum lugar, uma barranca, um morro, ou mesmo lugares aí mais rústicos mesmo. Você tem aquela escadinha de corda e degrauzinhos de madeira. Imagina que o DNA é uma escadinha daquela. Quem seria o corrimão, a corda da escada? Olha aqui, ó, quem seria o corrimão? Estão observando aí que parte dos nucleotídeos vai formar os corrimãos, dois corrimãos dessa escada de corda. Ó, amarelo e vermelho, que aqui é fosfato e pentose. Então, os fosfatos e as pentoses é o corrimão, é a cordinha da escada. E os degraus, que seriam os degraus de madeira dessa escada? Quem que é? São os azuizinhos, são as bases nitrogenadas se encontrando. Então o DNA é uma escada, repito, em que o corrimão é fosfato e pentose e as bases nitrogenadas formam os degraus. Mas professor, por que você quis usar uma escada de corda como exemplo? Por que você não pegou uma escada de madeira mesmo, toda de madeira? Porque a escada de corda, agora você pega ela, você está com a escada de corda na sua frente agora. Agora você pega ela e faz assim, vai torcendo ela. A de madeira não dá para fazer isso, né? Então pega a escada de corda, vai virando, vai torcendo ela. Ela vai virar uma escada em espiral, não vai? Então, bem-vindos. Este é o DNA. É uma escada retorcida, é uma escada em espiral. Repito, fosfato e pentose formam o corrimão dessa escada, as fitas, e as bases nitrogenadas se encontrando, os degraus dessa escada enrolada, retorcida. E é por isso que todas as imagens, animações de DNA que você vê por aí na internet, na TV, sei lá onde, na escola, são o DNA todo enrolado, porque ele é uma escada retorcida. Quem oficialmente descobriu, né, ou sugeriu que o formato do DNA era esse, foram dois pesquisadores aí, um inglês e um americano, são o Watson e Crick, e ganharam em 1900, publicaram essa
descoberta em 1953 na revista Nature, tá? São dois dos pesquisadores mais famosos dentro da biologia, inclusive a foto dos dois montando uma réplica gigante de DNA no laboratório deles, é muito famosa essa foto, procura aí, você digita Watson, né, com W no começo, e Crick, C-R-I-C-K, né, Crick, com C-K no final, no Google, perto lá, Google Imagens, a primeira foto é uma foto preto e branco dos dois com um DNAzão gigante. Eles publicaram esse achado na revista Nature e por causa disso ganharam o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, se não me engano, não tenho certeza, acho que foi no ano de 1959, tá? Por que está falando isso? Porque eles não descobriram isso do nada, não olharam para cada outro e falaram, meu Deus, o DNA tem uma escada retorcida. Não, eles foram atrás de muitos estudos, né? Na verdade, eles pegaram muitas descobertas de quem veio antes deles, tá? Para poder chegar nessa conclusão. Uma das pessoas que descobriram muitas coisas sobre o formato do DNA era uma pesquisadora chamada Rosalind Franklin, que fez muitos experimentos, inclusive com cristalografia de raio-x, é um tipo de técnica específica para estudar moléculas, e ela fez alguns cálculos e ela, assim, há quem diga que Watson e Crick se apropriou dos dados dela, que ela tinha em mãos, para poder chegar, né, nas conclusões deles, publicaram e ganharam o prêmio Nobel. Ela, sozinha, ela fez os cálculos dela e chegou na mesma conclusão depois, certo? Sem ter que pegar, assim, sem ter que se apropriar do trabalho de ninguém, certo? Na verdade, ela fez outros estudos com outras pessoas, mas ela chegou meio que na raça, fazendo os cálculos matemáticos dela. E olha uma ciência injusta, né, gente? Watson e Crick levaram os louros, né? Ganharam o prêmio Nobel, e a Rosalind Franklin, ela até foi reconhecida depois, mas ela já tinha morrido quando foi reconhecida e, lamentavelmente, não pôde ganhar o prêmio Nobel, ou Nobel, né? Alguns dizem aí, porque ela não existe, esse prêmio não pode ser dado para pessoas que já morreram. Então, está aí uma injustiça com a Rosalind Franklin. Mas não tira um pouco do brilho, do mérito do Watson e Crick, que também foram pesquisar muito até chegar nessa conclusão de que o DNA é uma escada retorcida. E a partir dos achados deles e de outros que vieram antes também, a gente foi desenvolvendo isso daí até ter a engenharia genética, né? Hoje é possível fazer clonagem, transgênico, terapia gênica, formar vacinas, inclusive sequenciamento de genoma, né? Inclusive, o ponto de partida para fazer uma vacina hoje para o coronavírus, por exemplo, é justamente o sequenciamento do DNA, ou melhor, do RNA do vírus, é um vírus de RNA, do genoma do vírus, né, a partir do qual eles vão fazer outras descobertas até chegar na vacina. E tudo isso começou lá com eles, por isso que eles são importantes. Beleza, pessoal? Então lembrar que o DNA é uma escada retorcida. Mas essas pecinhas aqui, as bases nitrogenadas, vão se encaixando aleatoriamente? Não. Mas antes de eu falar disso daí, eu vou falar do tal de Chargaff, só lembrando, o DNA é uma escada retorcida dupla, né? A retorcida, beleza, né? São duas fitas. E o RNA? Vejam aqui o esqueminha do RNA que eu desenhei. O RNA não é uma escada, exatamente uma escada retorcida, porque ele não tem duas fitas, ele só tem uma. Então, o RNA é uma meia, é uma semi-escada. Então, enquanto isso daqui é um esquema para o DNA, o RNA seria só isso aqui, ó. Dando o RNA é uma semi-escada, uma meia escada, só um lado, é só uma fita, tá? Então, ele não forma uma escada retorcida, ele é diferente. Tudo bem, pessoal? Os desenhos aqui dizem por si só. Agora, vamos falar um pouquinho, uma parte muito importante dessa matéria, agora é a reta final desse assunto, que é a equação de Chargaff. Irving Chargaff foi um pesquisador que atuou mais ou menos na mesma época que a Rosalind Franklin, da historinha lá, do Watson e Crick, que descobriram que o DNA é uma escada retorcida. Pois bem, e
usaram os dados desse cara para chegar às conclusões deles. E quais são os dados? O Chargaff, ele pegou amostras de vários DNAs, de vários seres vivos, de ser humano, de plantas, de outros animais, começou a analisar esses DNAs e ele percebeu uma constante que nós chamamos de equação de Chargaff. E olha o que ele descobriu analisando diferentes DNAs. Para todos eles, servia sempre para todos eles. A quantidade ou porcentagem de A dividido pela porcentagem de D de um DNA, ou seja, as bases A dividido pelas bases E, né, que apareceu no DNA, a quantidade, era igual a todas as bases G dividida por todas as bases C. E tudo isso é igual a 1. Tanto uma quanto a outra, se você dividir uma para a outra, dá 1. Uma derivação dessa equação, que ele também descobriu, que é as bases A e G, que são as bases únicas, juntas, somadas, todos os A's e todos os G's do DNA, dividido por todos os T's e todos os C's do DNA, também dá igual. Ou seja, todas as bases únicas, A e G, dividido por todas as bases pirimídicas, T e C, do DNA, isso também dá igual a 1. Ah, professor, e o U? Eu estou falando de DNA. Essa equação só é válida para DNA. E não vamos esquecer que o U não faz parte do DNA. O U só faz parte do RNA. Então aqui só entra A, G, T e C. Mas por que sempre dava 1 essas equações? Pessoal, lá da matemática, espero que vocês saibam pelo menos esse basiquinho da matemática. Qual número dividido por qual número que dá 1? Ou seja, qual é o tipo de quociente de divisão cujo resultado é sempre 1? Tomara que vocês saibam, devem saber. Você só tem uma divisão, um quociente que dá 1, se você tiver um número dividido por qual número? Por ele mesmo. Então, vocês sabem por que A sobre T sempre dá 1 no DNA? E G dividido por C sempre dá 1 no DNA, essa divisão? Porque A é igual a T. Ele por ele mesmo dá 1 e G é igual a C. Ele por ele mesmo dá 1. Simples assim, pessoal. Tá? Então, na verdade, tem toda essa equação, mas o que importa saber mesmo nesse momento da equação de Chargaff é que se eu tiver 2.718 A's no DNA, eu vou ter aproximadamente 2.718 T's. Se eu tiver 735 G's no DNA, eu vou ter 735 C's no mesmo DNA. Tá? Por quê? É simples, pessoal. Agora, voltando aqui, eu fiz de propósito. Eu não sei se a câmera consegue pegar essas letrinhas pequenas aqui, ó. Mas eu fiz de propósito o formato das bases nitrogenadas de um lado com as de outro e as letrinhas aqui dentro. Porque não é qualquer base que se encaixa com qualquer base de um lado com o outro aleatoriamente, não. Na verdade, A tem o formato certinho com a base única, A tem o formato certinho para encaixar com T, que é uma base pirimídica, e vice-versa, T com A. Não existe outro encaixe. A não encaixa com C, não encaixa com G e nem com outro A. A só encaixa com T, é o parzinho oficial dele, e vice-versa. A mesma coisa acontece entre C e G, que são o parzinho oficial. C só encaixa com G e G só encaixa com C. Tá? E mais nenhuma outra combinação é possível. Então tem os parzinhos certos, lembrando? G e C também, uma base púrica e uma pirimídica. Sempre uma púrica encaixa com uma pirimídica. Pois bem, e por que então, olha a conclusão, que A dá igual a T sempre e C igual a G ou G igual a C, tanto faz? Porque toda vez que você tiver o A de um lado, você vai ter que ter um T do outro para compensar. Toda vez que você tiver um T do lado, você vai ter que ter um A do outro lado. Então,
tiver um G de um lado, vai ter que ter um C do outro lado e vice-versa. Tá? Lembrando que, como que essas bases se unem por ligações chamadas ligações de hidrogênio, antigamente chamadas de pontes de hidrogênio pela química, são interações moleculares fracas, mas que dão conta de unir as duas fitas do DNA aqui, ó, pelas bases hidrogenadas. É interessante a gente saber o seguinte, eu já vi um outro exercício nesse aspecto. A e T, entre eles, formam duas ligações de hidrogênio que unem os dois. Olha aqui, ó, duas. G e C, entre eles, são formadas três ligações de hidrogênio. Ó, três ligações aqui, ó. Duas entre T e A, três entre G e C. Então significa que a ligação G e C é um pouco mais forte, mais firme, mais estável que a ligação T-A. Vamos entender então de uma vez por todas essa história do Chargaff. Se de um lado tem que ter A, do outro lado tem que ter T, por isso que eles se igualam com G e C a mesma coisa. Vamos pegar aqui uma fita de DNA que eu construí aqui, né, e ver, né, se a equação do Chargaff é válida. Vamos ver lá, ó. Eu desenhei aqui, aliás, eu coloquei aqui uma escadinha, tá? E aqui as bases nitrogenadas da escadinha. Aqui eu coloquei um G, aqui um A, um T, um A e assim por diante. Beleza? Vamos contar quantos Gs tem, quantos A, quantos T? Então vamos lá. A, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5 As. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 As. Vamos ver T. T são 1, 2. Tem mais nenhum, né? 5 As e 2 T's. A tem que ser igual a T. Deu igual? Ó, não. Deu 5 As e 2 T's. Vamos ver 6G rapidinho. G primeiro, ó. G tem 1, 2 Gs. E C? C só tem 1. É 2 Gs contra 1 C. Era para ser igual. Então, pera lá, tem algum erro aí. Quem está errado? O Chargaff ou eu? É óbvio que é o Chargaff, claro. Estou brincando, gente. Nem ele, nem eu. Por quê? Na verdade, não tem nenhum erro aqui. Só está incompleto. Porque, como eu disse para vocês lá atrás, o DNA é uma escada, ou seja, ele não tem só uma fita. O DNA tem duas fitas. Eu só não desenhei a outra fita. Então vamos colocar, vamos completar esse DNA aqui agora. O DNA é uma escada, não é uma meia escada. Tá? Então olha só aqui, ó. Agora sim, o DNA está completo. E se de um lado tem o G, qual é a única que encaixa com o G? C, do outro lado. Qual é a única que encaixa com A? T. T encaixa, por sua vez, ao contrário, com A. T com A. E aí, a gente continua. Continue aí, ó. A vai ser o que aqui? Isso, T, C com G, A com T, A com T, G com C, sempre, e A com T. Cada um com o seu parzinho. Agora sim, nosso DNA está completo. Vamos ver agora se dá certo a equação de Chargaff. Vamos lá, vamos ver quantos As e quantos T. A, 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado também. 6, 7 As. Vamos ver quantos T's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 T's. 7 para 7, bateu. Estão vendo? G e C, vamos ver? G, 1, 2, 3G. Vamos ver quanto C? 1, 2, 3. 3 para 3, G igual a C. Aí bateu. Estão entendendo agora? Substituir na fórmula. A7, T7, 7 sobre 7 é 1. G é igual a 3, C é igual a 3. 3 sobre 3 também dá 1. Na outra, na derivação dela, ó. A7 com G, 3, 10. T7 com C, 3. 3 mais
7, 10. 10 sobre 10 também dá 1. Então, não foge. Tudo isso porque, repito, onde eu tenho A de um lado, do outro lado só pode encaixar T e vice-versa. Onde eu tenho G de um lado, só pode encaixar C e vice-versa. Tá bom, pessoal? Por que essa equação não dá certo com RNA? Por causa do seguinte, pessoal. RNA é só uma fita. Não tem obrigação, ou não, de modo geral, RNA não tem outra fita aqui do outro lado. É uma fita simples, né? Eu falei, é uma semi-escada. É aquela escada de corda e degrau de madeira cerrada no meio, só metade dela. Então, nós temos aqui, ó, quantos A? 1, 2, 3, 4, 5. No RNA que eu fiz. E quantos T? Não tem T. Cuidado! RNA nunca tem T. Ó, pode ver, ó, RNA não tem T, está de fora. No lugar do T, eu tenho o U. Então vamos lá. Quantos U vai ter no RNA? Nesse meu RNA aqui. Coloquei 2 só. 1, 2. 5A contra 2U não dá igual. E nem vai dar mesmo. G e C, ó. G1, 2, C só 1. Então, também não vai dar, não é obrigado a dar igual, porque o RNA é uma fita só. Se fossem duas fitas pareadas igual ao DNA, aí o RNA também estará dentro da equação de Chargaff. Como o RNA só tem uma fita, a equação de Chargaff, atenção, é válida apenas para o DNA. Atenção para isso, cuidado para não cair pegadinhas. Bom, vamos lá. Vamos entender como poderia aparecer um exercício desse. Ó, que facinho que é fazer. Ó, um exercício aplicando a equação de Chargaff. Você tem lá um pesquisador extraiu uma amostra de DNA de vaca. E esse DNA de vaca, né, apontou uma porcentagem de 15% de adenina. Ele quer saber qual é a porcentagem, né, ou qual a taxa, né, o quanto de citosina eu tenho nessa mesma amostra. Ou seja, ele deu A e quer saber C. Faz assim, ó. Coloca todas as bases enfileiradas A, T, G e C. Você vai descobrir todas, não só C. Quer ver? Bom, eu sei que A é 15%. Tá? Então agora eu vou descobrir os demais. Como? Ó, se A é 15 e A é igual a T, eu já sei que T também é 15%. 15 com 15 eu já tenho quanto aqui? 30%, pessoal. Qual é o total de bases, percentualmente falando, de um DNA? Então, total aqui. Qual que é o total? Bom, 30, o total é 100%. Eu já tenho A e T que totalizam 30. Falta quantos por cento para chegar a 100? Faltam 70%. Certo? Então, meus queridos, esse 70% é de quem? G e C. G e C não são iguais? Então é 70% para distribuir igualmente para os dois. Então cada um vai dar quanto? 35%. Então, quanto que é C, que ele queria saber? Olha lá, ó, olha, bico, fácil. Se cai uma questão dessa no vestibular, no seu simulado, meu, você não pode errar. É uma questãozinha muito fácil, aplicando justamente a equação de Chargaff. Tá bom, pessoal? Só uma última coisa para a gente finalizar. Muita gente vê, aí quando vê esquemas de DNA, professor, aqui eu tenho de um lado, está aparecendo aqui no meu livro, no meu caderno, eu vi na internet,
significa a orientação, tá? O sentido da fita do DNA ou do RNA. Como assim? Na verdade, o DNA ele tem um começo, uma fita e um fim. A outra fita tem um fim e um começo. Como que a gente sabe disso? Pela orientação dos carbonos da pentose. Então, olha lá, esse assunto um pouquinho mais denso, mais um pouco na química, mas olha, quem está habituado a ter intimidade um pouco mais na química orgânica, vai saber o que eu estou falando. Aqui eu tenho uma pentose, como eu disse, sendo uma pentose é um açúcar de 5 carbonos. Onde estão esses carbonos? Aqui, 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 aqui e aqui. Aqui não tem carbono, aqui é oxigênio. Esses carbonos podem ser numerados. Na verdade, a gente numera esses carbonos na ordem em sentido horário, ou seja, a partir do zero, que é o oxigênio, a gente numera aqui. Carbono, esse primeiro carbono é o carbono 1, em sentido horário, rodando em sentido horário. Esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, destaque para ele, esse é o carbono 4, e esse aqui de cima da pontinha que faz a ligação com o fosfato é o carbono 5, vou dar um destaque para ele. Tá? Esse nucleotídeo vai se ligar com o próximo a partir do fosfato, ou seja, qual é o carbono que sempre está mais próximo do nucleotídeo de cima da pentose? É o 3 ou o 5? Então, ele vai querer se ligar lá para cima a partir do carbono 5. Então, esse lado da molécula é o lado 5'. Agora, para baixo aqui, ó, pode ver, ó, esse nucleotídeo vai se ligar com o próximo aqui, não a partir do 5, e sim a partir do carbono 3. Então, esse lado da molécula é o lado 3'. Então, todo DNA tem uma ponta de um lado e outra ponta do outro lado. Uma ponta é sempre a 5', a outra é 3. Tá? Como os carbonos 5 dessa fita aqui, ó, olha bem essa fita, eles estão virados para cima nesse caso, né? Sempre ó, o carbono 5 está aqui e o 3 está aqui, ó, 5, 3, assim por diante. O 5 e o 3 embaixo. O 5 aqui na pentose e o 3 embaixo. Então, esse lado aqui de cima da molécula é a ponta ou lado 5'. Tá? E essa extremidade aqui de baixo é a extremidade 3' da molécula. Agora, se você perceber como eu desenhei a outra fita, eu não errei, eu fiz de propósito. Vocês estão vendo que os pentágonos estão de cabeça para baixo? Aqui a pontinha está para cima. Está vendo a pontinha do pentágono está para baixo? Quer dizer que o oxigênio está para baixo. Então ele está ao contrário. Então, pessoal, como ele está ao contrário, o carbono 5' na fita o carbono 5 é o de baixo e o carbono 3 é o de cima. Então, o 5 é o de baixo e o 3 é o de cima. O 5 de baixo e o 3 de cima. Então, nessa fita, como os carbonos 5 estão sempre mais para baixo, a extremidade 5' é a de baixo. E a extremidade de cima vai ser a extremidade 3', porque os carbonos 3 estão virados para cima. Isso aqui, na outra fita, está virado ao contrário. Vocês estão percebendo? Então, pessoal, a gente não diz que as duas fitas do DNA são paralelas. A gente diz que elas são, na verdade, antiparalelas. Qual a diferença? Bom, vamos lá. Se elas fossem paralelas, elas seriam retas, obviamente, elas seriam fitas paralelas e correriam no mesmo sentido. Mas por que eu digo que elas são antiparalelas? Porque são fitas paralelas, só que correm em sentidos opostos. Enquanto uma vai de 5 para 3, a outra vai de 3 para 5, a outra vai ao contrário. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que era só isso. Valeu, espero que tenha ajudado nos estudos de vocês. Eu coloquei tudo que pode aparecer nesse assunto aí, ou tudo que eu acho que pode aparecer no nível médio aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.